Bom dia, professor Jebson. Tudo Eu sou a Marcela, da sua turma de Ciência da Computação da tarde, tá? E assim, eu vou explicar aqui para o senhor como é que eu vou fazer essa apresentação. O senhor passou 4 exercícios de melhoria do jogo de adivinhação. Então, assim, em cada questão, eu acabei só adicionando mais a outra melhoria que o senhor queria. Dessa forma, nessa quarta questão aqui, tem todas as melhorias das questões anteriores. Por exemplo, a do número randômico, em que o usuário que vai escolher o intervalo, tem os defines, tem, tem o jogar novamente e, por final, a parte que o senhor pediu, da quarta questão, de impedir que o usuário chute novamente o mesmo número errado, tá? Então, eu achei que assim seria melhor, até porque o YouTube tá com um problema absurdo pra gente subir vídeos maiores. Então, vamos lá. As bibliotecas que eu incluí foram a stdio.h, a stdlib.h e a time.h. A stdio é a mais normal da biblioteca C, né, que a gente já estava utilizando em aula. A stdlib foi para a gente conseguir utilizar a parte do comando de números randômicos e o ABS, que o senhor já explicou para a gente em aula, mas eu vou explicar novamente aqui no código. E a time.h foi para a gente conseguir utilizar o srand, que é o que vai fazer com que os números randômicos eles continuem sendo diferentes. Porque quando a gente colocava o comando rand sem o srand antes, ele acabava gerando o mesmo número aleatório. Por exemplo, a máquina gerava sempre o número 83. Então, quando o usuário acertava 83, se ele colocasse de novo 83, ia estar certo, porque o programa ia estar gerando sempre o mesmo número randômico. Enfim, vamos lá. Eu coloquei vários comentários no meu código, tá? Porque mesmo que eu esteja aqui explicando para o senhor, quando você for analisar, você vai entender meu raciocínio. Alguns dos comentários foram os mesmos comentários que a gente utilizou em sala de aula, antes das melhorias. E vamos lá. Eu vou começar explicando logo tudo de uma vez, não questão por questão, tá? Porque eu preferi deixar assim. Primeiro eu coloquei as bibliotecas, depois as constantes, que eu defini pelo define, e aí em seguida o código. Vamos lá. Eu utilizei o define que o senhor pediu para a gente tirar os números mágicos, ou seja, os números meio que a gente já tinha definido para quantidade de tentativas. E aí eu coloquei assim: define quantidade de tentativas fácil, 20, quantidade de tentativas médio, 15, quantidade de tentativas difícil, 6. Por que eu coloquei aqui no início? Porque a gente mudando aqui logo em cima, por exemplo, se eu quiser que fique para fácil, né? 25, eu mudo aqui e automaticamente o meu programa já vai lá embaixo. Deixa eu só encontrar, professor. Aqui, ó, pronto. A quantidade de tentativas fácil já vai estar automaticamente como 25, eu mudando lá em cima. Agora, se a gente tivesse deixado com os números mágicos, como antes, eu teria que passar o código todo para conseguir mudar aquilo. Mas vamos lá, pulando logo para essa parte. Antes, eu não sei se o senhor lembra, mas estava total de tentativas igual à quantidade de tentativas que a gente queria, o número puro mesmo. E não tinha problema de ficar assim. No entanto, quando a gente utiliza o define para definir essa constante de quantidade de tentativas, como eu expliquei, fica mais fácil da gente localizar no nosso código e fica mais organizado assim. Porque aqui qualquer programador que bater o olho vai conseguir entender como que eu escrevi esse código. Então, tá basicamente igual ao que a gente fez em sala, né? Mudando só o total de tentativas para a constante que a gente já tinha determinado. E é aquilo que eu expliquei para o senhor. Se eu quiser mudar essa quantidade de tentativas para qualquer valor aqui em cima, automaticamente já chega lá embaixo. Bem tranquilo. Aí vamos lá. Eu também defini a constante de jogar novamente para 1, tá? O senhor vai ver lá no finalzinho do meu código, quando eu utilizei acredito que eu utilizei switch case também, para a gente escolher se vai jogar novamente ou não, tá? Seguindo aqui, o nosso printf com essa ASCII art, né? Que é a mesma que a gente utilizou em sala. E aí eu organizei que logo depois da ASCII art, eu queria deixar as variáveis. As variáveis chute, acertou, nível e tentativas foram as mesmas das aulas da gente. Mas eu coloquei outra, que era escolha jogar, e último chute. Eu vou explicar logo em seguida. Mas essa escolha jogar é justamente isso do jogar novamente. É com essa variável escolha jogar que que o usuário vai poder dizer para a gente se ele vai querer jogar de novo ou não. Já essa variável último chute é o que vai ficar armazenando na memória os chutes os chutes errados, né, que o usuário está dando. Aqui. Pro laço de reinicialização do jogo, eu escolhi um do while. Por quê? Porque o do while primeiro vai deixar o jogo rodar todinho a primeira vez, e aí ele vai repetindo, repetindo, repetindo. É, o, com o comando do while que eu fiz
Para o jogo ficar repetindo, foi while igual jogar novamente. Estou procurando aqui, professor, foi mal. Ó, eu coloquei while, escolha jogar, igual novamente. Quando o usuário, aqui ó, no switch case de jogar novamente, vai ser assim. Quando o jogo rodar todo de novo e ele perder ou ganhar, inclusive eu coloquei aqui logo após a condicional de ganha ou perde, né, que aparece a ASCII art, a imagenzinha, tudo bonitinha, eu fecho esse laço, o laço principal do jogo, e abro o de jogar novamente. E aí vai aparecer, deseja jogar novamente? E aí a opção 1, né, que lembra que eu coloquei lá em cima, jogar novamente com o valor 1, ou encerrar a jogatina. Aí, printf, scanf, tudo bem. O switch case que eu coloquei foi o escolha jogar, né? Ele vai receber o valor do escolha jogar. No caso 1, né, que é o jogar novamente, caso o usuário ponha 1, ele automaticamente vai entender que o usuário quer jogar de novo, né? Vai fazer o break do switch case e já vai recomeçar de novo o jogo. Mas caso o usuário escreva qualquer outra coisa além de 1, eu coloquei o default para ser o encerramento, né? Porque o usuário põe 1, se o usuário colocar 1, beleza, ele joga de novo. Se não, aparece a mensagenzinha. Tudo bem, volte mais tarde para adivinhar mais números. E aí faz o break e encerra o jogo. Encerra o laço, encerra o jogo, encerra tudo. Certo? Aí vamos subir novamente para continuar a explicação. Por que eu coloquei a variável último chute para ser igual a menos 10, né? Porque o senhor explicou em sala que o interessante era a gente sempre limpar as nossas variáveis. Normalmente o senhor usava o zero. No entanto, o zero ainda é um número jogável. E eu quero limpar a variável com um número que ele seja impossível de ser aceito pelo jogo. Então eu coloquei um número negativo, visto que a gente criou aquele caso, né, de teste, em que impossibilitava que o usuário chutasse números negativos. Eu também coloquei o double pontos, né, a variável pontos, dentro do laço do do e não fora, para que a gente acabe não acumulando pontos entre as duas partidas, sabe? Porque se eu tivesse colocado a variável pontos lá fora, a cada partida, o computador ia armazenando o valor anterior da pontuação, entende? Então eu preferi colocar do lado de fora. Começando a explicar as variáveis dos números randômicos, as variáveis do intervalo. Eu escolhi x1 e x2, intervalo e número secreto. Eu organizei dessa forma porque eu queria que... eu meio que fiz uma organização na minha cabeça em que o intervalo de números randômicos, o número randômico e o número secreto deveriam estar juntos, porque eles equivalem quase a mesma coisa. Eles têm meio que a mesma função no código todo. Eu abri um laço while, né? Justamente para ele também ser infinito, tá? Por isso que eu coloquei while 1. 1 sempre vai ser 1, é uma constante, né? Para que o que acontecesse? A gente sempre conseguisse colocar o número randômico sempre que fosse válido, né? Sempre que o usuário colocasse um intervalo válido, sempre que o usuário colocasse um intervalo não válido, o while ia repetindo. Mas aqui eu vou explicar para o senhor. Coloquei o printf de vamos escolher o intervalo do número secreto. Escolha o primeiro número do intervalo, que é o início, por exemplo, de 0, aí o usuário quer que seja de 0 a 10. O primeiro número é 0 e o fim é o 10. E aí vamos aos cálculos. Eu abri esse if, em que o x2, né, o fim do intervalo sempre tem que ser maior que o primeiro, e o primeiro número do intervalo sempre tem que ser maior ou igual a 0. Por quê? Porque se o intervalo do número randômico inclui números negativos, e o computador gerar um número negativo, o usuário nunca vai poder dar entrada de um número negativo, então ele sempre vai errar. Aí causa um bug, não tá certo. Então, se isso ocorre, ocorre o break do while, né? E aí a gente parte para a geração do número randômico. Caso o usuário não obedeça essa condição, o while vai ficar repetindo, até que o usuário dê uma entrada válida. Aí aqui eu expliquei, sem break, o while continua indefinidamente até que o usuário dê uma entrada válida. Tanto que no meu else, eu não tenho nenhum break. O while vai repetindo. Aí aqui passamos para o cálculo do número randômico. Como eu expliquei, a gente usa o sRand times 0, né? Para que o computador sempre escolha números diferentes. Se a gente não fizesse o sRand, mais uma vez, o computador ia ficar escolhendo o mesmo número randômico aleatório. Ele sempre ficaria escolhendo 83 o tempo todo, toda vez que a gente rodasse o código, toda vez que a gente jogasse novamente. Eu coloquei intervalo para ser o x2 menos o x1 mais 1. Porque quando a gente vai calcular a quantidade de números entre um e outro, é dessa forma. A gente sempre adiciona 1 depois. E o número secreto, eu coloquei o comando range, né, que é o que vai gerar o número aleatório, a porcentagem
que é, que é a divisão por inteiro, né? Tipo, a divisão do resto, e somado com x1. Porque, por exemplo, digamos que o usuário queira que que o número secreto esteja entre 5 e 35. Se eu não colocasse o mais x1 aqui, o código faria essa conta, né? 35 menos 5 fica 30, mais 1, 31 números. O intervalo é de 31 números. Então, quando ele fosse fazer o cálculo, ele faria de 0 a 31, e não de 5 a 35. Faz sentido? Aí por isso que eu tenho que somar com o 5 antes, que é para que ele consiga escolher os números de 5 a 35, incluindo 5 e 35. Aí vamos lá. Eu coloquei esse printf, né, para mostrar para o usuário que o intervalo dele seria do primeiro número ao segundo número, com a quantidade de números entre eles, que é para ele saber meio que a quantidade de números dentro do intervalo que ele quer. Aí aqui temos o cálculo do número randômico, tudo bem. A escolha da dificuldade, você já sabe que a gente escolheu a condicional como switch case. O default eu escolhi para ser o difícil. Eu já expliquei essa parte da quantidade de tentativas que foram feitas, são as constantes, né? São as constantes que a gente determinou com o define. Aí tem o laço principal do jogo, que são os chutes e a quantidade de tentativas. Passando essa parte que nós já sabemos, que nós já fizemos juntos. E criando a condicional do último chute. Essa parte aqui, eu acabei quebrando bastante cabeça para fazer, professor. Então, o que mais me demorou a entender é que quando a gente utiliza o do while, ele vai rodar o jogo todo. Então, na primeira jogada, ele vai ignorar esse if. Na primeira tentativa, no caso. Ele vai ignorar esse if, porque não tem como a gente declarou lá em cima, né, que o último chute seria igual a menos 10. É impossível que o usuário chute menos 10. Então, ele ignora esse primeiro if. Esse primeiro if só vai funcionar depois da segunda tentativa. Aí, vamos lá. Supondo que o jogador chute 2. E aí, chute pode ser maior, o 2 pode ser maior ou menor que o número secreto. Beleza. Aí ele vai e chuta 2 de novo. Essa condicional diz o quê? Se o chute tiver o mesmo valor, for igual ao último chute, no caso 2 igual a 2, vai aparecer uma mensagem de printf. Você já chutou esse número anteriormente, lembre-se, errar uma vez é humano. Mas insistir no erro é burrice. Tente novamente. E aí a gente usa a mesma ideia do decremento do número, caso o usuário chutasse um número negativo. Perceba, ó. Justamente aqui, ó. If chute menor que 0, você não pode chutar números negativos. E aí a gente utiliza um decremento. Como está dentro do laço for, a gente pode utilizar esses decrementos, o continue e os breaks. Aqui, eu coloquei para que após essa mensagem, que é até bonitinha, separadinha, né, com essas listrinhas, ocorresse o decremento e aí o continue, que é para o computador ignorar esse chute e fazer ele tentar de novo, e tentar de novo, e tentar de novo, e tentar de novo, e tentar de novo, até que ele dê um chute válido. Tanto que, assim, eu escolhi não utilizar um else break porque não tinha necessidade. O computador já entenderia que se ele desse um chute válido, ou seja, um chute que não fosse igual ao anterior, ele já podia seguir. Acabei não escrevendo essa linha de código porque não achei necessário. Aí abrimos mais uma vez a comparação, que aqui o senhor já sabe, já entende, nós fizemos juntos. Double pontos perdidos, ABS, o ABS da biblioteca stdlib, que é o que vai tornar essa expressão aqui com o valor positivo. Temos a nossa ASCII art aqui. E aí eu fecho todo esse primeiro laço do for. Eu coloco a opção de jogar novamente depois do laço do for. E aí aparece. Deseja jogar novamente? 1 para jogar novamente e 0 para encerrar. Eu expliquei já essa parte. Abrindo mais uma vez um switch case, né? Abriu jogar novamente. O default. Enfim. Foi basicamente assim que eu escrevi. Eu acho que essa pode ser que seja, sim, a melhor forma de fazer. Pode ser que não. Afinal, o senhor sempre fala que tem como melhorar um código. Espero que o senhor me dê sugestões e que o senhor tenha gostado da apresentação. E da piadinha do errar uma vez é humano, mas duas vezes é burrice. Obrigado, professor.